Imagina só essa história. Uma pessoa desaparece no meio de uma tempestade. Dias depois, a pessoa reaparece, dizendo que foi levada por seres estranhos. O ano é 1559. Um indígena de mais ou menos 30 anos, chamado Manemoaçu, filho do líder Maragajá Guaçu, irmão de Araribóia, sumiu durante uma tempestade. Logo começaram as buscas. Quando eles foram procurar na região, chegando até aí a região do Porto, ali do Rio Santa Maria da Vitória, né? Então eles encontraram pegadas no chão. Onde é que está Manemoaçu? Onde é que está esse indígena Manemoaçu? Cadê? Onde está? Aí encontraram as pegadas, de repente as pegadas sumiam, desapareciam, como se ele tivesse sido abduzido mesmo, levado do chão para o céu. Mais ou menos 7 dias depois, Manemoaçu reapareceu. Estava muito doente e contou uma história esquisita. Disse que foi sequestrado por seres que ele não conseguia descrever. Ele não sabia explicar direito o que tinha acontecido. Ele só dizia que foi atacado por seres estranhos, que levaram para um lugar estranho. Chegou a dizer que eram as coisas que ele não eram normal, figuras que não eram da normalidade, eram seres realmente estranhos. Mas 2 vezes ele tentou explicar como era o veículo dos sequestradores. Descrevendo ter entrado num grande navio voador, passando a ser considerado maluco. Cambaleante, enfraquecido, viajou entre as entranhas de um arara azul de fogo. O estado do irmão de Araribóia só piorou e umas 2 semanas depois ele morreu. Mas antes, o caso passou por uma investigação. Manemoaçu era filho de um grande líder indígena e a Igreja Católica uma autoridade na época. Por isso, o padre jesuíta foi chamado para investigar o caso. Como na época não tinha negócio de ufologia, seres extraterrestres, na época eles falaram que era demônio. Mas não, na verdade ele foi abduzido, fizeram um estudo do corpo dele, ele passou mal e veio a falecer. O episódio teria sido registrado em cartas escritas pelo padre jesuíta Antônio de Sá e preservadas em documentos históricos, conhecidos como cartas avulsas. Séculos depois, o caso despertou interesse de estudiosos. Hoje existem pesquisadores que veem semelhanças entre o relato antigo e casos modernos de supostas abduções. Pois é, quase 500 anos depois, tudo indica que Manemoaçu foi levado por extraterrestres. Não tinha motivo, ele era um ser forte, tinha acabado de ser batizado e de se casar. Ele era um ser humano forte, então não tinha motivo para ele adoecer e morrer, certo? Nós temos os relatos de que há um médico famoso que fez um livro da família Santos Neves que diz que teria sido tuberculose, que ele teria sido acometido de tuberculose. Deve ter sido feito algumas experiências com ele, alguns testes, e aquilo ali, o organismo não suporta tudo. Esses seres alienígenas fizeram um estudo no corpo dele, tanto assim que fizeram com que ele recebesse alguma bactéria, alguma infecção que levasse ele à morte. Fala, Clério Borges. Essa história continua viva até os dias de hoje. O relato saiu dos registros históricos e foi parar na literatura popular. E agora gerou curiosidade entre os moradores de Serra Sede. Olha, Dani, eu não sabia, mas eu fiquei surpreso com a história. Eu moro em Serra Sede já tem 12 anos e nunca ouvi falar dessa história. Assim, a gente sabe de muitas histórias curiosas da Serra, mas essa é a primeira vez que eu tô ouvindo falar. Eu não sabia que era tão rico de informações assim. Interessante. Olha, se essa história é verdade, eu não sei. Mas e você? Acredita que existe vida em outros planetas? Foi abduzido, com
com certeza. Eu sou da tese que foi abduzida. Estou com os ufólogos que realmente houve essa abdução e foi sequestrado pelos CTs. Nós temos que passar essas coisas. Aquilo que é história real, que está documentado, e aquilo que é ficção, aquilo que é mexerico popular, a gente escreve também. Entre possessão, doença e abdução por extraterrestres, o que você acha que aconteceu com o Manemoço? Mistério.